Olá, eu estou muito agradecido pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema que é tão empolgante: os milagres de Jesus. E note o título completo: Os milagres de Jesus no tempo certo. Em poucos minutos você verá dois milagres impossíveis acontecendo. Esses versos têm a história de uma mulher e de um adolescente que receberam o toque de Jesus no tempo certo. Olha, a cena ocorreu em momentos assim, logo depois que Jesus atravessou o mar da Galileia. Está lá em Lucas 8, 40 a 56. Uma multidão estava esperando Jesus do outro lado da margem. E um homem influente no meio dessa multidão do vilarejo se aproximou e pediu um favor para Jesus. Olha o que aconteceu. Jairo, dirigente da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus. Sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Verso 41, 42. Jairo é esse homem influente que primeiro chegou a Jesus, logo que ele passou o mar da Galileia. Jairo era um homem respeitado na sociedade, talvez digamos um homem rico. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. Esse verbo para prostrou-se é o verbo piptel, coloquei entre parênteses, que significa caiu em pedaços. Ele estava desesperado. Sua filha única estava à beira da morte. Eu vi há poucos dias uma mãe chorar dolorosamente por sua filha que estava com Covid em estado grave. Ela estava caindo em pedaços, clamando a Deus. E isso dá para ser compreendido, porque quando nós amamos alguém que sofre, nós também sofremos. Os líderes judeus, eles estavam em guerra contra Jesus, mas Jairo não tinha ninguém a quem recorrer. Jairo, ali em reverência diante de Jesus, parecia um menino desesperado, precisando de socorro. E Jesus aceitou, foi atendê-lo. E quando Jesus estava a caminho, encontrou uma certa mulher, diz o texto, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Verso 43. Estando Jesus a caminho, ele encontra essa mulher que o interrompe. Esta era uma mulher doente numa sociedade, digamos, machista. Imagine a luta dela. Nem o seu nome é citado aqui. Diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Bom, Lucas está dizendo isso, e Lucas era médico, ele escreveu esse evangelho, então ele está tendo aí uma ética profissional, ele não quis criticar os seus colegas de trabalho, mas Marcos, o outro evangelho, diz que ela só piorava. Os médicos da época pegaram o seu dinheiro e não lhe ajudaram. Foram 12 anos de hemorragia. Ela devia estar com uma anemia muito forte, sem nenhuma força física. Sua vida estava sendo, digamos, encurtada pela doença. Você consegue ver a cena? Quem atender primeiro? O Jairo, que tem um clamor pela filha grave, ou a mulher que estava tendo hemorragia já uma longa data, uma doença antiga? Quando os hospitais estão lotados, os médicos precisam escolher a quem dá atenção primeiro, não é assim? Aqui estava diante de Jesus, uma ocasião em que ele tinha que entender ou decidir, né, quem é que ele ia atender primeiro. Olha, mais ou menos uma leitura superficial. O rico ou a pobre? O forte ou a fraca? O Jairo ou uma certa mulher? A morte iminente ou uma hemorragia de longa data? Quem atender primeiro? Jesus estava caminhando na direção da casa de Jairo e essa mulher apareceu. Bom, duas cenas de sofrimento. Antes de seguir, me deixa fazer um pequeno parênteses. Como entender o sofrimento? Olha isso aqui. Há dois pontos de vista, do crente e do descrente. Para quem crê que está nesse mundo de passagem, é um peregrino, ele entende que o sofrimento é inevitável, pois esse mundo está no meio da guerra, então sua filosofia é largar o que é passageiro, ele está indo para um lugar melhor. Não se apegar nas coisas puramente materiais ou nas coisas passageiras. Largar. Mas quem acha que esse mundo é sua casa e não haverá vida eterna, o descrente, aqui tudo é tudo que ele tem. Então sua filosofia é segurar firme seus bens, administrar sua fama, exibir seus títulos, seus diplomas. Ele tem raiva do sofrimento. Bom,
Por que sofremos? Primeiro, o conflito universal está acontecendo. Estamos dentro de um conflito entre o bem e o mal. Desde Adão, a humanidade abriu as portas para o inimigo. Segundo, nossas decisões também tem isso. Muitas vezes nós empurramos as paredes e o teto cai na nossa cabeça. Eu sei o que é isso. Terceiro, o inocente é atingido. Um motorista bêbado dirigindo mata um inocente do outro lado da rua, que não tinha nada a ver com esse vício. Mas Deus tem um plano de salvação. Ele deixou um livro, está aqui, a Bíblia, para lhe explicar esse plano. Nem sempre você saberá todos os detalhes do porquê do sofrimento, pontual em um ou outro caso. Por exemplo, a cruz, o sofrimento de Cristo. Para os apóstolos não tinha sentido, eles não entendiam por que Jesus tinha que morrer como um bandido. Eles somente entenderam depois da ressurreição. Bom, outra pergunta e eu fecho o parênteses. Como encarar o sofrimento? Temos uma realidade sobre o sofrimento. Aliás, algumas realidades sobre o sofrimento. Primeiro, ele é uma possibilidade. Então, como vamos encará-lo? Como uma possibilidade. A tempestade no lago, lá em Lucas 8, um pouco antes dessa história, eles tiveram uma tempestade quando atravessavam o lago da Galileia. E aí, essa tempestade é uma demonstração disso. Pode acontecer, problemas da natureza. Você vive em um mundo onde o mal é galopante. Segundo, deve ser superado. Embora a tribulação deva ser esperada, ela também pode ser superada. E quem pode te ajudar, você sabe a resposta, é Jesus. Jesus está presente nos dois sentidos da palavra. Ele está aqui, presente, e está agora, nesse momento. Jesus pode dar um alívio ou lhe ajudar a ser resistente diante do sofrimento. Terceiro e último, como encarar o sofrimento? Veja-o como um professor. Amadurecemos quando enfrentamos os males da vida. Bom, tocou na borda de seu manto, diz o texto, aquela mulher tocou na borda do manto de Jesus e imediatamente cessou a hemorragia. E Jesus disse, quem tocou em mim? Lucas 8, 44, 45. Enquanto os médicos pegaram todo o dinheiro daquela mulher por 12 anos, Jesus de graça a curou em um instante. Você diz amém por isso? Glória a Deus, porque esse poder que Jesus tem é o poder criador, restaurador, e ele nos oferece. Não foi simplesmente o toque da mulher na veste de Jesus que a curou, porque outros pressionaram Jesus também, outros tocaram nele, mas foi a fé imensa que a levou a tocar em Jesus daquela maneira que trouxe a cura. Tocar no Mestre levou a uma nova vida para ela. Ela estava curada, ela tinha uma história para contar, como que ela conheceu Jesus, ela tem um testemunho de fé. E ela recebeu cura, mas não qualquer cura, ela recebeu o que chamamos de cura salvadora. Essa é a cura que Jesus pratica, a cura salvadora que transforma o interior. Veja, filha, Jesus disse, sua fé a curou, Lucas 8, 48. Olha como Jesus fala com essa mulher, filha, filha. Aparentemente Jesus deixou o rico esperando e a pobre foi atendida primeiro. Deixou o Jairo esperando e a mulher pobre, não sabemos o nome, foi atendida primeiro. Jesus ele escutou o coração dela. Essa era a necessidade dela. Esse é um aspecto emocional absolutamente chocante daquela cultura. Algo maior do que a cura física estava acontecendo. Jesus estava atendendo aspectos emocionais. Ele escutou o coração dela. Isso torna Jesus algo muito especial e diferente. Naquela cultura isso não era normal, algo maior do que a cura física. Por meio da fé, aquela mulher também recebeu cura emocional e também cura espiritual. Uma das mais belas características de Jesus é a sua simpatia. O jeito agradável dele contrastava com a arrogância dos líderes políticos, dos líderes religiosos da época. Ainda tem líder de hoje querendo administrar pela arrogância. Você manda mensagem, a pessoa nem deixa você saber que ele visualizou, mas a pessoa não responde.
passa tempo, é como dando um gelo, essa técnica não dá atenção. Jesus, ele era disponível. Jesus era um exemplo de líder. Jesus era um modelo de líder. Bom, deixa eu ir em frente. Diz o texto, Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou. Diferente da visão da época, ele era um líder que expressava seu sentimento. Aqui, esse momento foi quando teve a morte de de Lázaro. Jesus conhece o gosto da lágrima. Jesus conhece a dor emocional que derrama uma lágrima. Por isso ele te entende. Olha, toque em Jesus no meio da multidão de coisas que você tem para fazer e você ficará saudável novamente. Mas o que estava acontecendo? Jesus atendeu uma mulher pobre com hemorragia e deixou para depois uma menina com caso terminal? O que está acontecendo? Como que Jesus escolheu quem atender primeiro? Eu quero deixar uma coisa bem clara com você. Jesus não escolheu uma pessoa para atender primeiro. Ele estava atendendo a todos ao mesmo tempo. A mulher tinha uma urgência. Ela precisava derramar o seu coração. E por isso Jesus estava ali ouvindo-a. Mas Jairo tinha outra urgência, que não aparece na história facilmente. Jairo, ele tinha a necessidade de aprender a esperar em Jesus. E essa é uma urgência que todos nós também temos, né? Muitos de nós temos. Você deve orar, mas você não precisa apressar o mestre. Ele vai tocar em você no tempo certo. Jesus estava atendendo aquela mulher, curando-a, ouvindo-a. Jesus estava atendendo Jairo, simultaneamente naquele mesmo momento. Jesus estava ensinando a ele que poderia confiar no mestre. De repente, agora a cena volta-se de novo para Jairo. Chegou alguém da casa de Jairo e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Verso 49. Que bomba recebeu Jairo. Sua filha morreu. Isso é uma bomba atômica. Imagine o sofrimento dele. Aqui, você entende, esse é um capítulo que trata do sofrimento profundo. Ele pensou, que pena que Jesus demorou. Mas eu vou deixar uma coisa clara. Jesus não demora, Jesus não atrasa, Jesus tem o tempo certo. O mesmo aconteceu com Lázaro. Jesus demorou aparentemente 4 dias e chegou bem depois do enterro. O defunto já estava lá na cova. Jesus confia no resultado da fé. Jesus chega no tempo certo. O mensageiro disse para não incomodar o mestre, não foi? Olha o que ele falou, que não incomoda o mestre. Ele tinha uma visão limitada, coitado. Ele tinha uma visão limitada do poder de Jesus. Ele pensou, ninguém pode trazer os mortos de volta à vida. Mas para Jesus, ouça, para Jesus, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Olha, a morte da filha única era algo muito complexo naquela cultura. Na mente de um oriental, ali onde Jesus estava, um filho ou uma filha única tinha uma importante responsabilidade. Era considerado aquele que iria preservar o nome da família, a tradição da família, a história da família. A morte de um filho, ou mesmo de uma filha única, para o israelita, era uma tragédia, pois causaria a extinção da família. Ali há um agravante do sofrimento. E nós devemos respeitar a cultura e entender as coisas no contexto em que elas aconteceram. Jesus disse Jesus disse a Jairo, não tenha medo, somente creia. Entraram com ele Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, Lucas 8, 50 e 51. A razão diz, ninguém voltou da morte. Então, o coração de Jairo estava junto com a sua mente, ele estava sentindo medo. Por isso, Jesus usou esse termo de garantia. Muitas vezes tem na Bíblia essa expressão, não tema. Jesus está dizendo, creia somente em mim, eu sou a sua única esperança. No verso 52, depois desses aqui, Jesus está dizendo bem claro, não chore, a menina não está morta. E ele está fazendo tudo isso na frente de quem? Pedro, Tiago e João. Esses eram os apóstolos a quem Jesus discipulava de perto. Não dá para discipular todo mundo de perto. Jesus discipulava de perto Pedro, Tiago e João. Essa é a primeira vez que esse grupo interno
é citado na Bíblia. Agora, em quem Jairo acreditaria? Em quem? Seu empregado de muitos anos dizendo que ela morreu ou em Jesus dizendo que ela não morreu? Os vizinhos deixaram bem claro a escolha que eles tomaram rindo de Jesus. Jairo acreditou, no entanto, em Jesus. Teve esperança, foi com ele. E você? Vai com quem? A multidão ou Jesus? Olha o verbo aqui. Ele a tomou, diz o texto, pela mão e disse, menina, levante-se. Lucas 8, 54. O verbo é krateó. Poderia ter usado outros verbos em grego, mas Lucas usou krateó. Esse verbo significa tomou o que lhe pertence. A caneta é minha, vou pegar minha caneta. Tomou o que lhe pertence. Segurou nas mãos algo que era dele. Essa menina era de Jesus. Seus filhos, se você é casado e tem filhos, eu quero dizer, seus filhos são de Jesus. O inimigo não pode ter poder sobre eles, não pode. Jesus pega o que é dele, ele tomou pelas mãos. A menina levantou e Marcos, que conta a mesma história, diz que ela começou a andar imediatamente. Jesus é instantâneo. Que poder incrível! Você não diz glória a Deus? Que maravilha! A palavra que Jesus usou, talitha cumi, quer dizer, querida, levante. Isso é aramaico, talitha cumi. Não está em Lucas, está em Marcos, que conta a mesma história, capítulo 5, verso, se não me engano, 41. A tradução literal é essa, querida, pequena mulher, levante. Jesus usou uma expressão comum que possivelmente a mãe usava para acordar a filha. Essa é uma forma comum de chamar alguém carinhosamente quando está de manhã na hora de acordar. É uma palavra afetiva. Jesus diz, querida, está na hora de acordar. E Jesus a levantou. Irmãos, você pode perceber aí a gentileza de Jesus? Dizer que a menina estava curada também era literalmente dizer que ela estava salva. Coisas espirituais ocorreram ali na família daquela menina e ela passou a crescer agora numa família que tinha uma visão correta de quem é Deus. Termina no verso 56 dizendo, os pais ficaram maravilhados, mas Jesus ordenou que não contassem. Inesperadamente, Jesus deu-lhes a ordem de não testemunhar. As pessoas ainda não estavam prontas para acreditar que o Filho de Deus tinha chegado. E veja, era o começo. Jesus, ele sabe que milagres não era a grande razão, não era o foco do seu ministério. Os milagres não eram o centro do ministério de Jesus. Ele tinha algo além dos milagres para fazer. Ele precisava, as pessoas tinham que ver o fim da salvação, o fim dos acontecimentos, antes que pudessem espalhar essa notícia desse milagre que ocorreu. Então Jesus pede que aguardem. Bom, vamos para a conclusão. Existem três coisas rápidas que eu quero colocar para você. Primeiro, Jesus encarou a morte, sem alvoroço, tranquilamente. Jesus encarou nosso pior inimigo. Ele está dizendo, se eu te tomar pela mão, mesmo que a morte chegue na tua porta, será apenas uma noite de sono. Segundo, Jesus substituiu você. Olha a cena, ele pegou aquela mulher impura com hemorragia e a transformou em uma mulher pura. Jesus toma sua impureza, assume seus pecados e lhe oferece a pureza dele. Outra coisa, Jesus tomou aquela garotinha do escuro, porque ele entrou no túmulo escuro que pertencia a ela. O salário do pecado é a morte. Jesus recebeu a punição da humanidade, a sua punição e a minha. Então, peço-lhe, aceite Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. A cruz revelou um Deus diferente. Ele sabe o que é sofrer. Terceiro e último, haverá um final feliz. O sofrimento se tornou um professor. O sofrimento nos amadurece. Eu sei disso. O sofrimento para o cristão, ele o leva para o mais perto dos braços de Jesus. Isso aconteceu com aquela mulher. Não era para nós sofrermos. Deus somente queria alegria para a humanidade lá no Éden. O inimigo atacou a terra, mas esse é o inimigo derrotado. Então, eu tenho um apelo a lhe fazer. Jesus
fará um milagre em sua vida também. Olhe para o amor de Jesus. Ele chamou aquela menina de querida. Olhe também para a sabedoria de Jesus. Ele curou as duas mulheres e ainda o Jairo. Ele ama você mais do que você mesmo. Ele sabe o que você precisa e ele sabe o que ele está fazendo. O seu desejo, eu quero fazer uma pergunta. Você deseja acreditar no amor dele, no amor de Jesus? É seu desejo também confiar na sabedoria de Jesus? Então me permita fazer uma oração com você. Senhor, ajude essa pessoa que está me ouvindo a acreditar no amor que o Senhor tem por ela. Que essa pessoa reconheça também a sua sabedoria. O Senhor sabe o momento certo de cada decisão. Abençoa, Pai, a mim, aquele que está me ouvindo, minha família, a sua família também, de quem está me ouvindo, para que possa toda a nossa casa estar salva lá no céu. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que Deus te abençoe mais e mais.